E eu gostaria de falar nesta noite sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus sobre todas as coisas. Diga, amando a Deus sobre todas as coisas. Durante a nossa jornada terrena, durante a nossa vida, nós temos muitos amores. Nós amamos muitas pessoas e amamos muitas coisas também. Nós temos muitos amores desde a nossa adolescência. Quem é aquele que foi adolescente e não tinha um amor da escola? Aquele amor meio platônico, aquela garota que você se apaixonava, ela nem sabia que você estava apaixonado por ela, ou aquele garoto que você se apaixonava por ele e ele nem sabia que você existia, e você nutria assim um amor meio platônico, e quando o indivíduo passava no corredor, passava lá da porta da sala, sentava perto de você, o coração acelerava, você suava frio, a pessoa nem sabia que você existia. Assim começam os nossos amores. Nós amamos a família, nós amamos pessoas, nós amamos coisas também. Muitas vezes amamos as nossas conquistas, amamos a casa que a gente mora, que a gente conquistou com o fruto do nosso trabalho, amamos um carro que a gente conseguiu comprar, amamos um carro novo, amamos estar numa viagem, amamos estar em um lugar que nós almejamos estar e conseguimos estar naquele local, naquele lugar, naquela viagem. Existem muitas coisas que nós amamos. No entanto, a Bíblia, ela nos ensina a nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. É importante nós amarmos pessoas, coisas, mas o que não pode é nós amarmos pessoas e coisas acima de Deus, porque as pessoas passarão, as coisas passarão na nossa vida, mas Deus jamais passará. Nada, absolutamente nada, deveria tomar o lugar de Deus na nossa vida, que deve ser o nosso maior amor. E eu pensando um pouco sobre isso, sobre o amor de Deus por nós, e o quanto nós devemos corresponder esse amor, eu fui a Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40, Mateus capítulo 22, versículos 34 e 40, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: mas ouvindo os fariseus que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, reuniram-se entre si. E um deles, intérprete da lei, perguntou-lhe para experimentá-lo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, quando nós conseguimos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, é muito difícil nós sermos abalados pelas adversidades da vida. As coisas deste mundo passam, as circunstâncias desta vida passam, os amores desta vida vão passar, as aflições também vão passar, os momentos bons também vão passar, mas o que permanecerá na eternidade é o nosso amor para com Deus. E o Senhor nos dá a graça, a oportunidade de vivermos este amor aqui nessa terra. Ele nos alcança com o seu amor, Ele nos alcançou com o seu amor, e todos os dias Ele oferta o seu amor sobre nós. E quando nós recebemos o amor de Deus, quando nós entendemos o amor dEle por nós, a importância do sacrifício que Jesus Cristo fez, e que nós podemos ter esperança numa vida eterna,
nós nos entregamos a este amor. O que o ser humano precisa é do amor de Deus. As pessoas estão carentes do amor de Deus. As pessoas estão aflitas porque lhes falta o amor de Deus. As pessoas estão angustiadas por conta da ausência do amor de Deus, porque não encontraram a expressão do amor de Deus, que é Cristo Jesus. O contexto histórico destes versículos que nós lemos em Mateus se torna interessante, porque nós não podemos pegar um texto, isolar esse texto e fazer um estudo, uma doutrina desse texto, sem entendermos o que estava acontecendo naquele momento que aquela passagem foi escrita. Então, compreender a Bíblia requer uma visão mais contextualizada da época em que ela foi escrita. E no capítulo 22 do livro de Mateus, nós vamos ver que Jesus, ele está no final do seu ministério. Ele está já caminhando para o momento da crucificação. E nesse cenário, Jesus, ele estava enfrentando constantes perseguições e tentativas de descredibilização do seu ministério. De todos os lados, os líderes religiosos procuravam pegar Jesus de alguma forma para acusá-lo, para prendê-lo e para matá-lo antes do tempo. E em Mateus, no capítulo 22, nós vemos 3 ensinamentos bem interessantes. E esses ensinamentos, eles são formulados como resposta a questionamentos que os fariseus e saduceus, que eram religiões da época, eles faziam a Jesus. Então eles estavam questionando Jesus, homens que conheciam a lei de Moisés, homens que conheciam a lei dos profetas, homens que eram dedicados aos estudos da Torá, do Antigo Testamento. Eles estavam de todos os jeitos apertando Jesus para ver se o ensino de Jesus conflitava com aquilo que os profetas haviam dito. Jesus, ele demonstra uma sabedoria diferenciada diante das autoridades judaicas que ali estavam. E ele agora traz revelações que os próprios doutores da lei nunca tinham tido, mesmo sendo profundos conhecedores das Escrituras, porque ele traz revelações extraordinárias acerca do próprio Antigo Testamento. E a visão desses saduceus e fariseus e religiosos era agigantada, ampliada pelos ensinamentos de Jesus. E no início do capítulo 22 que nós lemos, nós vamos perceber que Jesus fala sobre a parábola das bodas do filho e do rei. E basicamente nessa parábola, Jesus, ele faz uma crítica severa aos líderes religiosos daquela época. E ao mesmo tempo ele prega a abertura do reino de Deus para todos os povos. E isso era extremamente ofensivo para o judeu, porque eles acreditavam que o reino de Deus era deles, pertencia somente a eles, somente eles poderiam conquistar o reino de Deus. Mas agora Jesus diz que o reino de Deus está disponível a todos os povos. E Jesus segue em confronto com os fariseus acerca do pagamento dos impostos. Do versículo 15, versículo 22, começa um embate se eles deveriam pagar impostos, se eles não deveriam pagar impostos. E ele começa a falar que realmente ele deveria cumprir toda a lei, e os seus discípulos também, e dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E então ele entra numa terceira discussão com os saduceus sobre a questão da ressurreição. Os saduceus, eles negavam a questão da ressurreição. E Jesus entra numa discussão mais teológica. Então Jesus, no final do seu ministério, ele vai para o embate mesmo, tentando destruir fortalezas, sofismas do entendimento dos religiosos. Até que então chega numa pergunta crucial, do versículo 34. Os ânimos acalorados. Pensa numa assembleia, numa convenção acalorada. Um fala aqui, outro fala ali, outro fala de lá, apresenta um argumento, apresenta uma tese, traz texto bíblico, traz o regimento interno, pensa num negócio tenso. Daí o ápice de tudo aquilo que está acontecendo está no versículo 34, onde os religiosos perguntam para Jesus: qual é o maior mandamento da lei?
E é a partir daqui que Jesus, ele profere uma declaração fundamental, que está no versículo 37. E Jesus diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, e essa importante revelação surge justamente nesse momento de questionamento profundo da fé e da lei. E daí os versículos posteriores também são importantes para nós entendermos a respeito desse mandamento. Jesus, ele não apenas declara o amor de Deus como o maior mandamento, mas também associa a ele o amor ao próximo, como um mandamento inseparável. Jesus diz, olha, existe o mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porém existe um outro mandamento que é tão importante quanto. Ele coloca esse outro mandamento em mesmo pé de igualdade, e de valor, e de importância, dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele conclui dizendo que toda a lei, que todos os profetas, que tudo aquilo que aconteceu até nos seus dias, dependia única e exclusivamente desses dois mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Aqui está a centralidade da fé cristã. A centralidade da fé cristã é o amor. A centralidade da fé cristã é a cruz. A cruz fala do quê? Do amor de Deus. Essa é a centralidade da fé cristã. E assim o contexto nos mostra que amar a Deus sobre todas as coisas não é apenas um chamado de uma entrega de devoção íntima, de uma entrega pessoal e particular ao Senhor, mas é um convite para nós verdadeiramente vivermos este amor, encarnarmos este amor, nos revestirmos deste amor, estarmos batizados nesse amor em todas as áreas da nossa vida, porque só assim nós vamos poder expressar uma fé verdadeira e concreta, porque uma fé sem amor é religiosidade. Uma religião sem amor não serve para nada. Um culto sem amor não serve para nada. Um casamento se não houver amor não serve para nada. Um relacionamento de pai e filho, se não envolver amor, não serve para nada. Tudo na nossa vida precisa existir o amor. O amor de Deus é o fundamento da vida cristã. E é a prioridade que deve reger todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. E Jesus, ele revela que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. É tudo por Ele, tem tudo a ver com Ele. Nós vamos explorar um pouquinho aqui, o que significa o amor de Deus? Como é ter o amor de Deus como prioridade máxima na nossa vida? E como isso pode se manifestar na nossa jornada cotidiana, no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, se deve amar a Deus sobre todas as coisas. O amar a Deus envolve totalidade. Diga totalidade. Diga totalidade. O texto está dizendo, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É um amor total. O coração se refere aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. Amar a Deus com todo o coração significa que Deus deve ser o centro das nossas emoções, deve ser a nossa maior paixão. Amar a Deus de toda a nossa alma representa com a nossa vida interior, com a nossa essência, com o nosso espírito. A alma é o nosso homem interior. Amar a Deus com toda a alma é entregar a vida sob a direção do Senhor, debaixo do cuidado do Senhor. E entendimento se refere à nossa mente, à nossa razão. Amar a Deus com todo entendimento é buscar conhecê-lo.
é aplicar princípios que Ele nos ensina através da sua palavra na nossa vida, nas nossas decisões. O amor a Deus não é um amor teórico, não é um amor que é professado por palavras apenas, mas é um amor prático, assim como foi a revelação do amor dele por nós na cruz. Um amor prático, um amor que efetivamente nos perdoou, um amor que efetivamente cobriu os nossos pecados, um amor que efetivamente nos resgatou. O amor de Deus para nós deve ser como prioridade suprema. Amar a Deus na totalidade é uma prioridade para o verdadeiro cristão. Veja aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, é a raiz daquilo que Jesus está falando. Jesus, na verdade, está repetindo o mandamento que Deus tinha dado a Moisés: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essa lei tinha sido dada há milhares de anos atrás. É o primeiro mandamento lá, do decálogo, dos 10 mandamentos. E o que isso significa? Que este mandamento é um princípio central da lei de Moisés, porque todas as outras leis dadas por Moisés dependem desta primeira lei, reafirmando que Jesus é o mais importante, porque não existe manifestação do verdadeiro amor sem a pessoa de Cristo. O ápice do amor de Deus pela humanidade foi no Calvário, quando Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o ápice desse amor se deu na cruz do Calvário. Mas o que implica amar a Deus sobre todas as coisas? Em primeiro lugar, implica em prioridade sobre outras relações e sobre outros objetivos. Deus tem que ser o primeiro na minha vida e na tua vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas significa colocar a sua vontade, o seu reino, acima das nossas próprias prioridades, ambições, preocupações. Deus, Ele deve ser a prioridade em nossas vidas, em todas as outras coisas. Todas as demais coisas precisam estar subordinadas, submissas, consagradas a Ele. O Senhor precisa ser o nosso primeiro pensamento. O Senhor precisa ser o nosso primeiro respiro do dia. O Senhor precisa ser o nosso último respiro do dia. O nosso último pensamento precisa ser o Senhor. Nos momentos de alegria, nos momentos de conquistas, nos momentos de fechar um contrato, nos momentos em que o cliente compra, nos momentos de vitória, de promoção, de realização durante o dia, foi o Senhor que me deu, o Senhor em primeiro lugar. Mas nos momentos das aflições, das provas, das portas fechadas, das dificuldades, das afrontas, das traições, das coisas que nós vivemos neste mundo, nós também precisamos trazer em primeiro lugar o Senhor está comigo. Meu amor ao Senhor não muda pelas circunstâncias que eu estou vivendo ou passando. Amar a Deus sobre todas as coisas implica em nós enfrentarmos desafios e barreiras. Os desafios e barreiras que o próprio mundo nos impõe. Nós temos muitas coisas que querem seduzir o nosso coração. Nós temos muitas coisas que querem roubar a prioridade de Deus na nossa vida. Nós temos muitas coisas que querem nos tirar a paz. Tem muitas coisas que querem capturar a nossa atenção. Haja vista que os dias estão se passando rapidamente, e que se você não for disciplinado nas disciplinas espirituais, de orar, de ler a palavra, de orar, de fazer um tempo de jejum, de ter um tempo de devocional, de consagração ao Senhor, você faz muitas coisas durante o dia, e na verdade não faz nada, porque você se esqueceu do principal, de amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa ser a prioridade na minha vida e na tua vida. 1 João capítulo de número 2, versículo número 15 diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está
nele, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. O amor de Deus deve superar as atrações, as distrações do mundo. Nós precisamos identificar, meus amados, e enfrentar os ídolos que competem com o Senhor, com o amor do Senhor na nossa vida. Nós não podemos dizer que nós amamos a Deus, mas nós não temos tempo para Deus. Nós não podemos dizer que o Senhor é o primeiro na nossa vida, mas nós não damos a primazia para Ele, não priorizamos o relacionamento com Ele. É as nossas atitudes que revelam se nós amamos a Deus ou não, porque viver o amor de Deus é uma prática. Que prática é essa? Uma prática de adoração, uma prática de relacionamento que nós chamamos de oração, uma prática de entrega. Adoração não é um estilo musical. Adoração não é um tempo em que nós temos na semana de 30, 40 minutos que a gente fica cantando e louvando ao Senhor no culto. Não, é muito mais do que isso. Nós não priorizamos a Deus apenas na semana. É muito mais do que isso. E essa é uma das preocupações que eu tenho com os crentes de hoje em dia, com os crentes modernos que não priorizam o culto, em especial o culto de domingo. Porque eu fico pensando, se uma pessoa não prioriza o culto de domingo, como que vai priorizar Deus nos outros dias da semana? Sendo que o costume da igreja cristã sempre foi se reunir aos domingos. Um adorador que se diz adorador e não frequenta os cultos de domingo não é adorador. Não é adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele entende que o Senhor é prioridade e que o culto que é realizado é para o Senhor, mas isso transcende a grande reunião dos santos, que é os domingos. Nós aqui na igreja local reunimos-nos aos domingos 18 horas, mas os outros momentos da semana, os outros dias da semana, ele também deve ser a nossa prioridade, e isso precisa ser de uma maneira racional, intencional. Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, pelas compaixões de Deus, pelo amor de Deus, Paulo está dizendo, por favor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é de mente. Eu faço e eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o porquê eu estou fazendo, eu sei a quem eu estou fazendo. E quando nós sabemos o que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo, nada nos detém, gente, nada nos impede, nada nos rouba da presença dEle. Muitas vezes nós temos uma vida cristã fraca, porque verdadeiramente nós não temos o verdadeiro entendimento do que é o Evangelho. Nós não compreendemos que a nossa vida é um verdadeiro culto ao Senhor, é uma verdadeira entrega ao Senhor. E isso não se refere a uma reunião que é importante, e por mais começa na reunião, começa na conscientização de que se eu sou crente, se eu sou cristão, se eu fui salvo pelo Senhor, eu preciso estar celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor e me reunindo com os irmãos. A partir dessa consciência, essa consciência se agiganta e entender que o meu culto não começa às 18 e não termina às 20, mas o meu culto é um culto racional, em que eu vou para casa e o culto continua, em que eu vou dormir, o culto continua, em que eu acordo amanhã cedo, o culto continua, eu vou para aquela empresa, o culto continua, eu enfrento os meus problemas, o culto continua, eu estou na rua, no almoço, com os meus colegas de trabalho, lá na empresa, lá na fábrica, o culto continua, eu volto para casa segunda noite, o culto continua, porque o culto é a nossa vida, é a nossa vida, é a nossa consagração interior,
Amar a Deus envolve essa vida de adoração e de devoção contínua. As nossas práticas, queridos, de adoração, de oração, devem ser expressão de dedicação total ao Senhor. É uma dedicação total. Viver o amor de Deus na prática, além de ser uma entrega de culto, de adoração ao Senhor, de oração, é uma questão de obediência e de serviço. A linguagem do amor de Deus é serviço, porque Ele serviu, Ele entregou Jesus. João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor de Deus, ele é demonstrado na obediência, ao guardar os mandamentos de Deus. Guardar é muito mais do que colocar dentro da Bíblia, do que colocar no bolso ou guardar na gaveta. Guardar é observar, guardar é cumprir, guardar é executar os mandamentos de Deus e a prática da sua vontade. O serviço aos outros é uma expressão do amor de Deus. Você sabia? Quando nós servimos a pessoas, nós estamos expressando o amor de Deus. Amar o próximo é uma expressão, servir ao próximo, aliás, é uma expressão do amor de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A primeira e maior expressão de que nós amamos a Deus é quando nós amamos o nosso próximo. O amor de Deus, ele reflete como nós convivemos com os outros. O amor de Deus se manifesta na nossa vida de forma clara, como nós tratamos as outras pessoas. Amar ao próximo é a evidência prática do nosso amor por Deus. Porque a própria Bíblia fala que se eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo, como eu vou amar? Se a Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus a quem não vejo, como que esse amor vai ser verdadeiro se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? É impossível amar a Deus e não amar o meu irmão. É impossível amar a Deus e não amar as pessoas. O nosso amor por Deus se revela no nosso amor pelas pessoas. Em João capítulo 21, versículo 15 ao 17, é um texto bem conhecido, e não tem como falar, eu não ia falar sobre esse texto hoje, mas não tem como falar sobre amor sem falar de Pedro, que diz assim, quando acabaram de comer, perguntou Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Jesus estava dizendo, olha, você ama mais do que os outros discípulos? Respondeu-lhe Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Novamente, pela segunda vez, lhe perguntou Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, lhe perguntou, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, por ele ter lhe dito pela terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Qual que era o cenário aqui? O diálogo ocorre no momento após a ressurreição de Jesus. Jesus já estava ressurreto nesse momento.
E quando Jesus aparece aos seus discípulos no mar de Tiberíades, Jesus ele busca Pedro para restaurar Pedro, para afirmar a Pedro, para que Pedro pudesse caminhar agora debaixo da sua graça, porque Pedro tinha algum tempo atrás, alguns dias atrás, negado ele 3 vezes. E Jesus ele pergunta a Pedro se ele o amava mais do que os outros discípulos. E isso pode nos indicar uma necessidade de restaurar a confiança de Pedro. Porque agora Jesus precisava ter confiança de que Pedro não iria mais negar, mas iria caminhar uma caminhada de amor. E Jesus gostaria de reafirmar o seu compromisso com Pedro. E para isso, Jesus leva Pedro a uma profunda reflexão acerca do amor. E a primeira pergunta que Jesus faz é: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Olha, Pedro, tem os outros discípulos, é uma equipe, mas o teu amor por mim é maior do que o amor dos outros por mim? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. E daí Jesus, ele pergunta se esse amor, comparado com os demais discípulos, era um amor grande, verdadeiro, firme. E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E daí Jesus fala a segunda vez: Pedro, filho de João, amas-me? E a resposta de Pedro é a mesma: Senhor, eu te amo. Jesus questiona Pedro novamente, agora sem comparar Pedro com os demais discípulos, focando apenas no amor pessoal de Pedro, no amor individual de Pedro. E daí pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, amas-me? A resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E daí a Bíblia vai nos dizer que Pedro ele fica triste com essa repetição de pergunta, mas afirma novamente o seu amor pelo Senhor, reconhecendo a onisciência de Jesus, dizendo: sobre todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor conhece todas as coisas. Mas esse processo na vida de Pedro foi necessário por conta da restauração que Jesus queria realizar, em função do propósito que Jesus tinha, do chamado ao serviço, que Pedro precisava agora aceitar esse chamado. E cada resposta de Pedro é seguida de um comando de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Isso significa que a restauração de Pedro e o seu chamado de liderar e cuidar do rebanho de Cristo seria a sua maior expressão de amor para com o seu Senhor. Então, amor, ele está intimamente ligado a serviço. Amor não é teoria, amor é prática. Meu irmão, minha irmã, se você diz que você ama a Deus, mas você não faz nada para Deus, se você diz que você ama ao Senhor, mas em prática você não faz nada, a fé sem obras é morta. A fé sem atitudes, a fé sem ação é inválida, não presta para nada, é morta, diz a palavra de Deus. A nossa fé precisa ser acompanhada das nossas obras, ou seja, do nosso serviço. Nós entendemos que não somos salvos pelo nosso serviço, pelas nossas obras, mas pelo fato de nós sermos salvos e de nós termos recebido o amor de Deus. Isso deve nos constranger a ponto de servir as pessoas, de amar as pessoas, de tocar as pessoas de alguma forma, de envolver essas pessoas com o amor que nós fomos envolvidos. Aí está a dimensão do amor de Deus. Jesus, ele usa a palavra amar para o amor incondicional, sacrificial. Jesus usa a palavra ágape no grego, perguntando: Pedro, você me ama com amor ágape? Qual é o amor ágape? O amor incondicional,
o amor sacrificial. E daí Pedro estava dizendo: Senhor, eu amo você, eu amo o Senhor. Mas o amor que Pedro estava se referindo não era o amor ágape, era o amor filéu, o amor fraternal, o amor entre irmãos, entre pai e filho. Mas não era isso que Jesus estava perguntando. Jesus está perguntando: Pedro, o teu amor por mim é um amor sacrificial, a ponto de você abrir mão do teu tempo, abrir mão da tua pescaria, abrir mão dos teus negócios, abrir mão da tua vida para me seguir. Pedro, a parada aqui é dura. Você viu como eu fui morto? Aqui um pensamento meu, isso não está na Bíblia. Você viu o quanto eu sofri, o quanto eu padeci. Você sabe tudo aquilo que você presenciou isso. E eu me entreguei porque eu amo meu pai, eu amo o chamado que o pai me fez. É um amor sacrificial que eu estou perguntando a você, se você tem por mim. Ah, queridos, nós precisamos entender de verdade, se esse amor que nós dizemos que nós amamos a Deus, é um amor verdadeiro. O que você tem feito para Deus? Como você tem servido ao Senhor? Ah, pastor, eu sou um bom marido, parabéns. Ah, eu sou um bom pai, maravilha. Ah, eu sou um bom cidadão, tem que ser assim, continua assim. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Servir a Deus é colocar a mão no arado, é colocar a mão na obra. Servir a Deus é não se conformar. Que tem pessoas morrendo ao nosso redor, que tem pessoas que estão morrendo sem um Salvador, sem Jesus, que é o único Salvador, que tem pessoas caminhando de passos largos em direção ao inferno, e nós estamos apenas de braços cruzados, e dizendo: ah, aquele vai para o inferno, aquele é um perdido, aquele é um beberrão, aquele é um pecador, aquele... Ah, queridos, assim como Jesus, Ele restaurou a Pedro, e deu a Pedro uma incumbência, todos nós recebemos também uma incumbência. Deus, Ele nos chama para o serviço do cuidado, de apacentar ovelhas, de cuidar de pessoas, de se importar com vidas. E esse trabalho não é exclusivo da pessoa do pastor, ou da pastora, ou dos pastores, ou dos oficiais da igreja. Esse é um serviço de todo discípulo de Jesus, de cuidar das vidas, de amar as vidas, de discipular as vidas, de alcançar aqueles que precisam ser alcançados, de amar aqueles que naturalmente nós não amaríamos. Essa é a maior expressão do amor de Deus. Sabe, esse diálogo entre Jesus e Pedro é uma lembrança de compromisso e de responsabilidade que nós temos para com o Senhor. Compromisso e responsabilidade. Irmãos, é tempo de viver o verdadeiro Evangelho. É tempo verdadeiramente de nos entregarmos ao amor do Senhor. É verdadeiramente o tempo de assumirmos um comportamento de verdadeiros cristãos, mais do que ouvintes, mais do que assistentes, mais do que pessoas no meio da multidão. É necessário que nós venhamos assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor. Hoje é dia de nós revermos as nossas prioridades, de buscarmos de maneira prática o amor de Deus e vivermos o amor do Senhor. Eu sei que, como eu, você também deve ter muitas preocupações na vida. Eu sei que, como eu, você também deve ter muitas demandas, muitas situações difíceis, muitos motivos para dizer: Senhor, usa ele, usa ela, usa aquele, usa aquela. Senhor, eu não tenho dons, eu não tenho capacidade, eu não tenho talentos, eu não sei fazer muitas coisas, eu sou fraco, sou pequeno. Senhor, eu tenho dores.
Senhor, como que eu vou pastorear o rebanho? Como que eu vou cuidar de pessoas? Como que eu vou falar do teu amor, falar de Jesus lá para o meu colega de trabalho, se eu não estou legal, eu estou numa crise depressiva? Talvez você nem acredite que Deus acredita em você. Talvez você nem acredite que você é capaz de fazer algo para Deus. Talvez os teus pecados sejam grandes, e talvez você tenha inúmeras desculpas para dizer não ao Senhor. Eu sinto-me muito envergonhado pelos meus erros. Eu tenho muitos erros, eu tenho muitos pecados, eu tenho vergonha dos meus erros. Lá na minha empresa, na minha família, todo mundo sabe quem eu sou, conhece o meu passado, conhece a minha história. Eu sou uma vergonha. Ou então você diz, eu estou me sentindo solitário, abandonado, eu estou numa deprê, ninguém me ama, ninguém me quer. Como eu vou falar do amor de Deus? Como que eu vou expressar o amor de Deus? Ou talvez você ainda diga, eu fui traído, eu estou decepcionado, eu estou muito frustrado, eu estou muito chateado com as pessoas, eu jamais vou ter forças para falar do amor de Deus, para fazer a obra de Deus, porque eu não confio em ninguém, eu perdi a confiança. Imagine se eu vou entregar a minha vida, imagine se eu vou me enfiar nesse negócio de igreja, imagine se eu vou me envolver com o ministério, pastor me cobrando, falando que o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, um monte de reunião para participar. Não, eu não. Eu já fui ferido, já estou vindo de uma outra igreja, fui machucado, fui ferido. Ou talvez você diga, olha, eu cometi muitos erros, eu não sei se Deus pode me perdoar. Talvez você diga, eu estou vivendo uma vida de erros, eu estou vivendo uma vida de pecado. Ou ainda dê desculpa, sinto que não sou digno do amor de Deus. Eu não sou digno, eu fiz tantas coisas feias, eu fiz tantas coisas erradas, eu desapontei tanto o Senhor, que eu não sou digno do amor do Senhor, não sou digno do amor de Deus. Ou talvez você fale, eu estou passando por muitas dificuldades. Não, tenho boleto para pagar, eu estou desempregado, a minha empresa está falindo, eu vou ser mandado embora, eu não sei como resolver o problema do meu casamento, eu não sei como resolver o problema dos meus filhos, eu não sei como eu vou resolver essa pendência com a justiça, eu tenho muitos problemas para resolver, eu não sou apto. Pastor, qualquer pessoa aqui é mais capaz do que eu. Talvez você tenha essas e tantas outras desculpas para não corresponder ao amor de Deus. Jesus não pergunta para Pedro, dizendo, Pedro, você está bem? Pedro, você está feliz? Pedro, você está alegre? Pedro, você tem dinheiro na conta? Pedro, está tudo bem com a patroa lá em casa? Pedro, os boletos estão em dia? Pedro resolveu os problemas lá com os outros discípulos, perdoou todo mundo, já foi perdoado? Você criou problema, você foi encrenqueiro, né? Meu ministério inteiro, passei cada vergonha com você, Pedro. Já resolveu esse problema lá com os teus irmãos? Não, Jesus não pergunta. Jesus pergunta, Pedro, você me ama? É a mesma pergunta que o Senhor faz para mim e para você. É a mesmíssima pergunta que depois de mais de 2.000 anos Jesus continua fazendo aqueles que se entregam a Ele e os quais Ele tem um propósito, dizendo, você me ama? Você me ama? Juliana, você me ama? Sabrina, você me ama? Bruna, você me ama? Mateus, você me ama? Toninho, você me ama? Essa pergunta que Jesus faz a mim e a você, Lucas, você me ama? Se você me ama, você tem que fazer uma coisa, você tem que servir, você tem que apacentar o meu rebanho, você tem que apacentar a minha igreja, você tem que cuidar dos meus cordeiros. Sabe por quê? Porque existe um manto de amor, um manto de amor de Deus por nós, que nos cobre, e que agora, quando nós amamos ao Senhor,
E quando esse amor de Deus nos envolve, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas desculpas, os nossos erros já não aparecem mais, porque nós estamos cobertos com o amor do Senhor, com o sangue de Jesus, que nos purificou e nos purifica de todo o nosso pecado. Quando o diabo olha para nós, ele vê sangue. Quando Deus olha para nós, ele vê sangue, porque nós somos feitos justiça de Deus. Falei isso no primeiro domingo, nós somos justiça de Deus. Fomos justificados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo sangue de Jesus, e não há motivos para mim e para você para dizermos não ao Senhor, ou darmos desculpas ao Senhor. Não, a mesma pergunta permanece para mim e para você: você me ama? Você me ama? Você me ama? Ah, não, Senhor, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, 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 Senhor, eu te amo. Eu te amo. Eu digo sim ao chamado. Apesar de mim, eu digo sim ao chamado. Apesar dos meus erros, eu digo sim ao chamado. Apesar das minhas limitações, eu digo sim ao chamado. Eu quero receber o teu chamado na minha vida, e eu quero te servir, Senhor, ainda que custe a minha própria vida, ainda que eu tenha que gastar todos os meus dias, ainda que eu tenha que entregar todos os meus bens, ainda que eu tenha que gastar a minha mocidade, ainda que eu tenha que gastar a minha saúde, ainda que eu tenha que entregar o meu dinheiro, ainda que eu tenha que fazer aquilo que precisa ser feito, mas eu quero revelar ao Senhor nesta noite, Senhor, que eu te amo verdadeiramente. O salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Nesta noite nós podemos dizer: Senhor, eu te darei a minha vida, eu te darei as minhas mãos, eu te darei os meus pés, eu te darei a minha voz, eu te darei o meu intelecto, eu te darei a minha visão, eu te darei a minha audição, eu te darei o meu dinheiro, eu te darei a minha família para servir no teu altar, eu consagrarei os meus filhos no teu altar, eu darei o meu tempo, eu tocarei na tua casa, eu vou servir no estacionamento, eu vou servir no altar, eu vou limpar o banheiro, Senhor, eu vou ser um voluntário ali atrás daquela bancada, eu vou servir no som, na mídia, de alguma forma eu vou demonstrar que eu te amo, eu vou evangelizar, eu vou falar do teu amor, Senhor, lá na rua, no trabalho, onde eu for.